Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do que já tá virando um queridinho da galera, o GARI 11, antigo GALG 11 da Guardian Gestora. Vamos falar do relatório do mês de julho. Você não ouviu errado, não é o relatório de agosto e sim de julho, porque eles lançam o relatório no finalzinho do mês posterior. Por exemplo, o de julho eles lançaram no finalzinho do mês de agosto. O de agosto eles só vão lançar no finzinho do mês de setembro. Então por isso que a gente tá trazendo o relatório do mês de julho um pouco atrasado, exatamente porque eu tive uma reformulação dos critérios de escolhas dos vídeos do mês seguinte e eu não iria trazer o vídeo do GARI 11 e tô trazendo hoje por causa dessa mudança. Então ajude a gente a aumentar a quantidade de views desse vídeo para ele não quase que ficar de fora como ele ficou nesse mês. Então quanto mais views, melhor pra gente ter uma certeza que vai ter vídeo do GARI 11 no mês seguinte. A gente vai tratar desse relatório do mês de julho, mas antes a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 11,2%. Meus amigos, 11,2% para um fundo de tijolo como esse aqui, que eu não falei, mas ele é um fundo híbrido. Por que híbrido? Porque ele tem metade da carteira praticamente no segmento de logística e a outra metade no segmento de renda urbana. Antigamente, o nome dele era GALG 11 porque ele era exclusivamente de logística. Teve uma reformulação no fundo e nessa reformulação ele passou a ser híbrido, contando agora com metade da carteira dele de ativos de imóveis do segmento de renda urbana. E esse yield que eu tô falando dele, de 11,2, meus amigos, para fundo de tijolo, quem conhece sabe que esse aqui é um yield estúpido. Sim, meus amigos, estúpido. Por quê? Yield de fundo de tijolo, os bons mesmos em termos de yield, distribuem mais ou menos entre 8,5% a 9,5%. É isso. Tem alguns fundos bons que distribuem até menos de 8%. Esse aqui está distribuindo 11,2%, quase 2% acima dos melhores. Uma distribuição muito forte. Mas tem um detalhe que ele está um pouco alavancado. Ele já foi muito alavancado, era um dos defeitos do GALG 11, agora ele está bem menos alavancado, mas normalmente essa alavancagem traz um rendimento acima do normal, acima da concorrência. Mas ele aqui está com uma alavancagem bem ok. A maioria dos fundos de tijolos tem alavancagem que varia aí entre 10% a 25%, 30%. Esses que estão alavancagem de 20 ou mais é que normalmente pagam mais. Ele aqui está na faixa de 20%. Por isso que ele está trazendo um rendimento maior. Mas mesmo assim, não é uma alavancagem nada de grande demais. Antigamente era. Agora está bem razoável. Só que tem um detalhe. Apesar desse yield tão estúpido assim, ele ainda está com peso sobre VP de 0,99. Ou seja, ele ainda tem desconto. 1% de desconto. Fazendo aquele que eu gosto de fazer, que é aquele ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, ou seja, deixando o P sobre VP 1, o yield cai de 11,2 para 11,1, ou seja, continuou muito top, caiu apenas 0,1%, praticamente imperceptível. Nesse mês agora, de setembro, a gente já sabe o rendimento, porque ele já foi pago, inclusive, foi novamente 8,7 centavos. No mês passado, que é o desse relatório aqui, foi também 8,7. Esse yield, por exemplo, do mês, considerando setembro agora, corresponde a 0,95% ao mês. Meus amigos, fundo de papel top, high grade, paga entre 0,85 e 0,90. Fundo de papel, que normalmente paga mais do que fundo de tijolo. Fundo de tijolo, meu amigo, os bons mesmo, pagam na faixa de 0,70 a 0,80. Alguns fundos não estão conseguindo nem pagar 0,70, estão pagando abaixo disso. E ele aqui, 0,95, meus amigos. Quase como se fosse um fundo de papel, mesmo sendo fundo de tijolo. Então esse yield realmente é muito, muito top. Entrando aqui no relatório, alguns dos principais números do mês de julho, que esse relatório é do mês de julho, como eu já mostrei para vocês. Esse rendimento de 8,7 centavos, que também foi pago nesse mês de setembro, mostra que o fundo tem 25 ativos. Em termos quantitativos, a maioria desses ativos, desses imóveis, são de renda urbana. Porém, os de logística são tão grandes que, mesmo sendo poucos, cerca de apenas 6 são de logística, eles contêm cerca de metade do patrimônio líquido do fundo. A cota de mercado, no momento de fechamento desse relatório aqui, era R$ 9,08, mas o valor patrimonial da cota era R$ 9,28. Você vê que aqui ele estava mais descontado. O P sobre VP era apenas 0,98. A vacância do fundo, 0%, ou seja, não tem nada vago, nem em termos financeiros, nem em termos físicos. E a quantidade de cotistas do fundo está muito alta, 225 mil. O que mostra que ele é um fundo realmente bem querido pelo pessoal que investe. Até porque pouquíssimos fundos, assim de cabeça eu não me lembro, fora o GGRC, outro fundo
de tijolo que seja base 10, mas provavelmente tem. A maioria dos fundos de tijolo são base 100 e aqui é base 10. Aí facilita mais ainda para você investir no fundo. Então por isso também isso justifica também essa grande quantidade de cotistas que o fundo possui. Quem assistiu o relatório do mês passado deve estar percebendo que esse vídeo ficou bem mais curto. Aí por que ficou mais curto, Adriano? Exatamente porque o relatório do mês passado que eu trouxe aqui para o canal foi o primeiro do Gary 11 aqui no canal. E quando é o primeiro, eu normalmente trago números, algumas informações que eu só trago no primeiro vídeo. Você não viu essas informações, meu amigo, você está perdendo. Então vou colocar aqui no topo do lado direito, veja bem, no topo do lado direito, um cardzinho para você clicar e ir lá assistir o vídeo. Depois você retorna aqui, porque lá tem informações que não estão contidas nesse vídeo. Então você vai complementar todas as informações lá com o vídeo anterior do mês passado, juntamente com esse, para ficar completa a informação. Atualmente a carteira do fundo está 100% adimplente, ou seja, ninguém está devendo ao fundo, zero vacância e 100% de adimplência. Então é muito bom isso. No mês de julho o fundo teve 14 imóveis que tiveram um reajuste do aluguel. Isso também é bom para o fundo, apesar do reajuste ter sido baixo, apenas 4%, foi cerca de 33% da receita do fundo reajustada. Todas as lojas do GPA e 3 lojas do Mix Mateus foram reajustadas, no total 14. No mês de julho, marcou o ingresso do Gary em 2 carteiras recomendadas, da Eleven e da Nord Research. Então com isso, aumentou a quantidade de pessoas interessadas em entrar no fundo, porque quando tem recomendação de carteira, mais cotistas entram no fundo. É a mesma coisa que quando tem a retirada do nome daquele fundo de uma carteira, que aí muita gente vende. Aconteceu isso, por exemplo, recentemente com o VISC 11. Ele foi retirado de 1 ou 2 carteiras recomendadas e a cotação uns 3 meses atrás caiu muito. E a gente vai entrar aqui no guidance de dividendos do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você: você possui o Gary 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele, aproveitando que ele ainda tá com desconto? Tá pensando em aumentar a sua posição pelo mesmo motivo? Ou tá pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição porque você tá achando que apenas 8,7 centavos de dividendos por mês, mesmo o yield estando top, é pouco para você? Você não quer mais esse dividendo tão pouco assim? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas de quais são os seus fundos imobiliários desses 2 segmentos, já que o fundo aqui é híbrido. Diga aqui quais os fundos desses segmentos que você possui, que eu direi quais são os meus. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, você tá vacilando, meu amigo. Se inscreva agora, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA e até mesmo ação, se inscreva agora mesmo. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O mais rápido que sair, assim que sair, você já assiste, porque aumenta o engajamento. Aumentando o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas. Dessa forma, o vídeo tem mais views e tendo mais views, fica mais fácil de no mês seguinte, no mês posterior, eu estar trazendo novamente mais uma leitura do relatório do mês, aqui do caso do mês de agosto, do Gary 11 para você já no início do mês de outubro. E comente aqui também para ajudar a gente a bater essas metas. Você vê que o guidance do fundo do mês de agosto até dezembro é 8,8 centavos no máximo e 8,5 centavos no mínimo. E ele está pagando 8,7 no momento. Entramos aqui na DRE do fundo e essa DRE é aquela que eu considero perfeita, exatamente porque ela traz 1 ano de distribuição do fundo. A gente vê que de agosto do ano passado até o mês de março desse ano ainda não possuía rendimentos referentes aos ativos, aos imóveis de renda urbana. A partir do mês de abril começou a entrar os aluguéis dos imóveis de renda urbana. Você vê que no mês de abril o rendimento trazido pelos aluguéis de renda urbana foi 1.500.000. A partir de maio os aluguéis foram de 4.700.000 como um reloginho, mês a mês. Em relação aos imóveis de logística, há uma diferença nas receitas. Ela fica variando. Provavelmente tem alguns imóveis que não pagam todo mês. A gente vê que no de logística, no mês de junho, focando aqui só nos últimos 2 meses, foi quase 9 milhões no mês de junho. Já no mês de julho, caiu para apenas 7.700.000. Só que as despesas diminuíram bastante. Então, teve essa redução. No total das receitas, teve uma queda de cerca de 1.300.000. Mas, em compensação, teve uma queda nas despesas também. Eu estou percebendo que todo mês ele está fazendo esse ajuste, que normalmente é feito aqui nessas despesas imobiliárias, nesse que ele chama de OPEX. Ele faz sempre um ajuste aqui e você vê que teve uma queda de 1.300.000
para 113 mil. Então, reduziu cerca de 1.300.000 nas despesas. Como teve a queda nas receitas, tendo uma queda também nas despesas, o resultado, que é o que importa para a distribuição, acabou sendo praticamente o mesmo. Foi 10.950.000 em junho e 10.980.000 em julho. Com isso, o fundo distribuiu a mesma coisa, o mesmo valor. Nos últimos 5 meses, ele anda distribuindo o mesmo valor, 8,7 centavos. No começo do ano, era 8,4 centavos, nos primeiros 6 meses. Então agora ele está pagando um pouquinho mais, 0,3 centavos a mais. Chegamos aqui ao portfólio do fundo. Basicamente, ele fala o nome do devedor, nessa coluna aqui, o tipo, se é renda urbana ou se é logístico, nessa coluna, e o percentual da receita que é trazido por aquele imóvel. Eu fiz as contas aqui, 49% da receita do fundo é desses imóveis de logístico, que são apenas 5. Apenas 5 imóveis de logístico trazem cerca de 49% da receita. O restante da receita, basicamente, é trazida por esses imóveis de renda urbana. Mas você vê que ele tem poucos inquilinos, ele tem apenas 6 inquilinos. São 11 imóveis do Grupo Pão de Açúcar, do GPA, mais 9 imóveis do Mateus. Então, são 2 devedores que têm 20 ativos, um 11 e outro 9. Mesmo assim, esses 20 imóveis só pagam 51% da receita do fundo. Os outros estão nesses 5 imóveis aqui de logística. São 2 devedores e aqui temos mais 1, 2, 3, 4 devedores, totalizando 6 inquilinos. Essa Air Liquid trabalha com venda de gás, no caso oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Ela vende tipos de gases. A BAT é uma sigla para British American Tobacco, ou seja, é uma empresa que vende, para simplificar, cigarros. Pelo que eu percebi, ela é dona atualmente da Souza Cruz. Ela diz, né, aqui no relatório, que é a maior indústria de tabaco do mundo. A gente tem a BRF, que essa é mais famosa, mas para quem não conhece, é a dona da Perdigão e da Sadia, a BRF. Então, é muito conhecida, apesar da pessoa não conhecer pela sigla. E essa Almanara vende comida árabe. É uma indústria de culinária árabe. GPA e Mateus, acho que todo mundo conhece. São 2 redes de supermercados espalhados pelo Brasil. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, tá errado. Se inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a maior quantidade de views possível, para no próximo mês ele continuar no patamar interessante de views e eu trazer mais uma leitura, no caso do relatório do mês de agosto. Sim, do mês de agosto, que sai no finalzinho do mês de setembro e no começo de outubro a gente estará trazendo esse relatório, se ele bater a quantidade de views ideal. Então vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!